Faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Repouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados das argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. O Senhor disse a Moisés:
Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão, a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Disse Deus a Moisés: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 25, versos 8 e 9. A palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum, tenda, cabana ou barraca, e designa o santuário portátil onde, durante o êxodo até o tempo do rei Davi, os israelitas guardavam e transportavam a Arca da Aliança, a menorá e os demais objetos sagrados. Em hebraico se chamava Mishkan, moradia, local da morada divina. Também se denominava Moed, que quer dizer tenda da congregação. Era composto de 3 dependências: o átrio exterior ou pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, também chamado Santo dos Santos. O pátio é o local onde estamos. A sua construção está detalhada em Êxodo, capítulo 27, versos 9 a 19. Esta era a parte externa, exterior do santuário. Aqui, com poucas exceções, todos podiam ter acesso. Então, olhando de longe, vê-se um cercado em forma de retângulo, demarcado por uma cortina de 50 por 25 metros de linho branco, com 2,5 metros de altura. Ela era sustentada por 60 firmes colunas, todas apoiadas em bases de cobre. Isso está em Êxodo, capítulo 27, versos 9 e 12. Todas as vezes que era armado, a única porta do tabernáculo era esta que ficava para o lado do nascente do sol. E as 12 tribos de Israel faziam seu acampamento aqui, em redor do tabernáculo. Elas formavam grupos de 3 tribos à frente, 3 tribos de cada lado e 3 tribos ao fundo. O tabernáculo, portanto, ficava no meio do acampamento do povo de Israel. Isso indicava, é claro, que Deus desejava estar no centro da vida do seu povo, tanto naquele tempo como nos nossos dias. Curioso que a primeira coisa que notamos ao entrar nesse lugar é que o santuário era uma tenda móvel. E você deduz qual a razão disso? O povo caminhava em direção à terra prometida. E o tabernáculo era compatível com esta peregrinação por ser um elemento portátil. Deus tinha se revelado ao seu povo em cima do Monte Sinai. E quando o povo deixasse o Sinai em direção à terra de Canaã, precisariam de algum lugar portátil para que a presença de Deus pudesse ser manifestada. Como o tabernáculo era uma tenda, o problema foi solucionado.
Agora, estando aqui no pátio, nós observamos a existência de alguns objetos muito importantes. Aqui atrás de mim está o altar de holocausto, mencionado em Êxodo, capítulo 27, 1 a 8. E ali, a pia de água para a lavagem do sacerdote, está em Êxodo, capítulo 30, versos 17 a 21. Vamos então ver de perto o altar de holocausto. Era aqui o local onde era feito o sacrifício. Nesse lugar, matava-se o animal e em seguida colocava-se fogo. O fogo ficava aceso aqui 24 horas por dia. O animal sacrificado, cuja carne era queimada aqui, geralmente era um cordeiro. A seguir, nós temos esse objeto aqui, o lavatório ou pia de bronze. Este é o único objeto cujas dimensões não foram claramente reveladas por Deus, mas imaginemos que fosse assim. Era o local onde os sacerdotes se purificavam com água para ministrarem, e isto era extremamente vital, porque eles não podiam fazer nada, absolutamente nada, sem se lavarem primeiro. E, finalmente, ter acesso à presença de Deus. Aliás, uma presença representada pelos objetos que estão lá dentro do santuário. Uma cortina ou cobertura muito bonita fazia parte do cenário. Ela vinha nas cores púrpura, carmesim, estofo azul e o fundo branco, e todas essas davam as boas-vindas aos adoradores para entrarem no átrio e contemplarem o tabernáculo. O tabernáculo, ou santuário, tinha 4 cobertas. A primeira, que era essa aqui de trás, era feita de linho. Então a segunda era feita de pele de cabra, a terceira pele de carneiro tingido e a outra de pele de texugo. A única que era vista do lado de fora era esta aqui, de pele de texugo. A palavra hebraica para peles de texugo é tahash, que pode referir-se a um texugo ou algum tipo de animal marinho, como a foca. Embora não se saiba ao certo de qual tipo de pele se refere, percebe-se que era algo muito valioso que os hebreus provavelmente trouxeram do Antigo Egito. Parece que tudo no santuário seguia uma progressão, desde o mais bonito para o menos atraente. Desta primeira coberta aqui, de linho branco, tecida também de azul, de púrpura, de escarlata, decorada com esses anjos, com esses querubins, até a de pele de texugo lá fora, que cobria o lado externo, você vê essa progressão. Então imagine que o estrangeiro que passava por aqui deveria ver o santuário desde a sua parte menos atrativa, que era a exterior, até a mais atrativa, que era aquela interna, perto da presença de Deus. Os querubins tecidos nas cortinas, como também as 2 imagens que ficam lá dentro do lugar santíssimo, esse aqui onde nós estamos era o lugar santo. Como você pode ver, sem muita suntuosidade. Aliás, um lugar bastante modesto, com poucos móveis, embora feitos com grande esmero. Ao lado esquerdo fica o candelabro de 7 bicos, fabricado com ouro puro e cujas 7 lâmpadas ardem continuamente. Pesavam 1 talento, ou seja, 43 quilos, e representava a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Ao lado direito ficava a mesa dos pães da proposição, também coberta de ouro. Em cima dela estavam colocados 12 pães ázimos, sem fermento, feitos de farinha da mais fina. Eles deveriam ser renovados a cada sábado. Esses pães representavam as 12 tribos de Israel e, por extensão, o povo eleito de Deus. Bem aqui no meio, diante da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ficava esse altar de incenso. Ele também era feito de madeira e revestido de ouro. O fogo que eles usavam para queimar o incenso aqui vinha direto de lá do altar, de lá de fora. Era o fogo sagrado de Deus que era trazido aqui para dentro e aqui era queimado. Que tipo de incenso era queimado aqui? Era um incenso especial feito de várias essências e que todos os dias, pela manhã e à noite, eram queimados aqui, dando um agradável cheiro nesse lugar. Os sacerdotes ministravam diariamente nesse lugar, mas não entravam ali dentro, no lugar santíssimo, aquele ficava além do véu. Ali só entrava o sumo sacerdote e mesmo assim, uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, vamos conhecer o que há lá dentro? Vem comigo. Finalmente aqui estamos no Kodesh HaKodashim, ou Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo que representava o trono de Deus. Nada impede de pensarmos que havia muito respeito e preparação para que um homem estivesse aqui, porque ele estaria realmente diante da glória de Deus que se manifestava nesse lugar de modo especial. Os sacerdotes do Antigo Testamento entravam diariamente no santo lugar, executando o seu serviço. Mas somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isto
uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue de um touro por seus próprios pecados e novamente com o sangue de um bode pelos pecados do povo. Ele pegava esse sangue e o aspergia sobre o propiciatório, a cobertura da Arca da Aliança, oferecendo-o a Deus. Era no Santo dos Santos que um homem podia chegar à presença de Deus, mas somente o sumo sacerdote seria capaz de entrar ali, e era exigido que se defumasse a sala com incenso antes que ele entrasse. Aqui ao centro estava a famosa Arca da Aliança, que você tanto já ouviu falar. Os querubins fundidos de ouro representavam o trono de Deus com os anjos que ficam protegendo a glória de Deus no próprio céu. Aqui dentro ficavam as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, um pouco do maná que o povo de Israel recebeu no deserto e também a vara de Arão, que floresceu, indicando aquele que Deus havia escolhido para ser o primeiro dos sacerdotes. Esta arca era toda feita de madeira de acácia e ficava completamente revestida de ouro. Sobre ela, a modo de tampa, foi colocado esse propiciatório também feito de ouro fino. E nas extremidades do propiciatório, como eu já mencionei, havia as imagens fundidas de querubins, um de cada lado. As asas deles cobrem o propiciatório, formando uma espécie de arco. E olha que eles olham para baixo, para o propiciatório. Era entre esses querubins que se manifestava a glória de Deus, a manifestação do Eterno em forma de uma luz gloriosa. Nesse sentido, a arca, como já mencionei, representava o próprio trono eterno de Deus. Sob a lei de Moisés, o povo de Israel tinha um santuário, o tabernáculo, e um sacerdote que servia de intercessor pelo povo diante de Deus. De fato, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo representa o caminho à presença de Deus que não estava naquela época ainda aberto à humanidade. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, isso está em Mateus capítulo 27, versículo 51. Esse foi o modo de Deus mostrar que agora o acesso à sua presença estava disponível a todas as pessoas através do sangue de Cristo. As pessoas não poderiam simplesmente aparecer aqui e falar, eu quero entrar. Todas as pessoas que quisessem ter um compromisso com Deus teriam que provar esse compromisso através de um sacrifício. Esse elemento era chamado altar do sacrifício, ou podemos dizer altar da decisão, porque era nesse lugar onde a pessoa tomaria a decisão de deixar o pecado dela e o que afastava de Deus. Por isso ela precisava de um animal perfeito, puro, para que esse animal viesse substituí-la. Ela teria que ser morta, mas na verdade quem iria morrer era o animal. Então, ao apresentar o animal perfeito, os pecados do pecador seriam transferidos para o animal e após o sacrifício feito e o sangue do animal utilizado no altar, essa pessoa então estaria livre do pecado. Após o sacrifício no altar, a pessoa poderia ir livre do pecado dela. E o sacerdote representaria a pessoa a partir desse ponto para frente. Ela não poderia entrar no local sagrado. Mas antes de entrar, o sacerdote ou o sumo sacerdote teria que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze ou na pia de bronze. Por quê? Porque era um local sagrado, era um local que prestavam reverência a Deus e eles não poderiam entrar lá de qualquer jeito. O serviço sagrado no santuário acontecia todos os dias. A primeira coisa que acontecia, os sacerdotes vinham para a mesa dos pães e ele examinava cada pão que estava sobre a mesa. Existiam 12 pães. Obviamente, as pessoas não tinham acesso a esse lugar. No entanto, cada pão representava uma tribo. Por isso, 12 pães, que iguala às 12 tribos. Todos os dias os sacerdotes examinavam os pães para ver se estava criando algum mofo ou não. E a cada 7 dias ele se alimentava desse pão. Então, da mesma forma que ele cuidava do pão que representava o povo, a tribo, esse povo dava de alimento para os sacerdotes. Logo após examinarem os pães, o sacerdote vinha até o altar do incenso. Era nesse local que ele se comunicava com Deus. Todos os dias, pela manhã e pelo entardecer, ele teria que fazer o sacrifício no altar
ele teria que examinar os pães e, eventualmente, ele teria que se comunicar com Deus. Então, o carvão do altar do sacrifício que ele apresentou lá fora, seria a prova de que ele entrou aqui sem o pecado dele, entrou aqui com sinceridade. E quando ele se dirigisse a Deus através da oração, ele iria se dirigir com uma sinceridade de coração. E após apresentar o incenso, o sacerdote viria até a menorá ou o candelabro para acender as 7 copas, que era a única forma de iluminação no tabernáculo. Mas ele precisava de fogo. De onde ele pegaria esse fogo? Esse fogo teria que ser pego do altar do incenso. Então veja que todos os elementos no tabernáculo dependem do fogo. Agora nós vamos entrar no Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus habitava através da Arca da Aliança. Vamos lá. A Arca da Aliança era o símbolo do pacto de Deus com o povo de Israel.